A coroa sempre prevalece. Fala pessoal, aqui é o professor Jean Feijó e eu gostaria de compartilhar com vocês hoje esse aprendizado sobre liderança que está na série The Crown, que fala da história da Rainha Elizabeth e num determinado momento, aliás, a Rainha Elizabeth que infelizmente veio a falecer agora na data de ontem, mas deixou muitos ensinamentos de liderança pra gente. E no momento na série em que ela recebe a notícia da morte do pai, a mensagem que eu acho que é a avó dela que manda, vem a mensagem falando que a partir de agora você terá muitas decisões conflitantes entre a rainha mulher, a Elizabeth mulher e a Elizabeth rainha. E a decisão da coroa sempre deve prevalecer. E é assim que é a nossa vida. Quando a gente está num cargo de liderança, a gente começa a enxergar muito diferente aquilo que a gente enxergava num cargo de liderado. E é assim a nossa vida inteira. Como eu costumo falar, o filho só entende o pai quando ele vira pai também. Aí tudo aquilo que ele ouvia começa a fazer sentido, mas ele sabe que o filho não vai dar tanta importância porque ele teve no lugar do filho. É assim que é quando a gente passa a ser professor. Quando era aluno, tu enxergava o jiu-jitsu ou qualquer outra atividade de uma perspectiva. Quando você passa a ser professor, a perspectiva muda muito. Muitas vezes você tem que fazer coisas que você, como pessoa, como cidadão, indivíduo, como atleta, não gostaria de fazer. Mas o cargo de professor te impõe essa responsabilidade. E mais ainda quando você passa a ser um líder, liderar mais pessoas, que mais pessoas dependam de você. E você passa a servir muito mais pessoas, né? Porque eu sempre falo isso, a gente às vezes se ilude achando que um cargo de liderança onde as pessoas vão me servir, e quando a gente chega a gente se depara que na verdade o líder é o cara que serve todo mundo, é a pessoa que serve todo mundo. E quanto mais pessoas você liderar, mais decisões importantes você precisa tomar. E a decisão sempre vai se basear no bem coletivo e na posição de liderança. A partir do momento que eu assumi um cargo de liderança, eu abandonei a pessoa que eu era antes. E eu tenho que decidir sempre com um carro, sempre olhando o bem comum, o bem coletivo, uma visão estratégica. Então muitas vezes eu vou ter que tomar decisões que me desagradariam como pessoa. Já fiz isso muitas vezes no meu trabalho de professor, de líder de equipe. Muitas vezes eu tive que tomar decisões que eu não gostaria, mas que eu entendia que era o melhor. E um líder, quando ele toma uma decisão, ele não fica pensando, e se eu tivesse feito diferente? Não. A partir do momento que você tomou uma decisão, é aquela decisão certa. Você tem que fazer aquela decisão ser a decisão certa. Por isso a importância de sempre pensar com muita cautela e sempre olhar a posição de liderança. Então sempre que você se deparar numa situação em que você pensa, eu gostaria de fazer isso, mas como um líder eu deveria fazer isso. Lembre-se sempre, a vontade da coroa prevalece. Os